Esse vídeo da aula de hoje, então, vai falar sobre o Graph7, uma metodologia aí de programação de CLP. A Graph7, lembrando, ela não é uma linguagem de programação, é uma metodologia de programação para CLP, tá? Voltada para CLP. Seria mais ou menos o equivalente ao fluxograma, né? Quando você faz lá, vai fazendo, utilizando todas aquelas condições lá, devo seguir esse caminho? Sim, sim, vou para esse aqui, se não, vou para outro caminho, até chegar no resultado final, tá? Então, existe esse fluxograma. Também é comparado aí com o algoritmo, né, das programações, tá? Então, passo a passo de programação. E a gente usa o Graph7 aí para programação de CLP, né? Então, antes de eu mostrar aí, vamos colocar aí as definições que a gente tem sobre o Graph7, tá? O que é o Graph7? Então, trata-se de uma técnica criada para a modelagem de sistemas sequenciais, tá? Então, só vamos lembrar de novo lá, que até gera um pouquinho de confusão. Sistema sequencial é aquele que, além de depender de uma variável de entrada, também depende do estado atual da saída do sistema, tá? Então ele não depende só das entradas. Quando depende só das entradas, a gente chama de circuito combinacional, que é uma combinação das variáveis de entradas. Aí em outros vídeos aí a gente viu a simplificação por mapa de Carnot e tal. Daí são circuitos combinacionais, tá? Então o Graph7 ele vai se referir aí a circuitos sequenciais. O que significa Graph7, né? Então a palavra Graph7 vem do francês aí, que eu não vou me arriscar a ler, porque provavelmente eu vou ler no sotaque brasileiro, português, né? Mas em português ele significa gráfico funcional de comandos etapas por transição, tá? Então você vai descobrir daqui a pouquinho por que é etapas por transição, tá? Ele vai executando etapa por etapa de acordo com as transições, tá? Então o termo é francês, por isso que tem essa primeira frase ali, tá? Trocando em miúdos, o Graph7 é considerado uma metodologia, né, gráfica independente da tecnologia associada ao sistema modelado, tá? Isso significa que ele independe da linguagem de programação. Então ele serve só para facilitar. A programação que a gente tem feito aí nos vídeos anteriores, a gente chamou de programação, né, metodologia intuitiva. A metodologia intuitiva, ela é válida, mas às vezes ela pode gerar vários problemas, porque você não pensa em detalhes, tá? E acaba tendo todo um conflito depois que você não pensou antes, né? O Graph7, como ele é uma metodologia bem organizada, você vai já pensar em todos os detalhes antes de executar o programa. Obviamente que o programa fica bem maior, tá? A gente vai ver como que vai ficar depois. Um programinha que é simples em metodologia intuitiva, a gente resolve ele bem simplesinho, né? Em 3, 4 linhas. No Graph7 ele vai ficar com muitas linhas, tá? Mas vamos deixar para depois. Só para lembrar que Graph7 então é uma metodologia. Então, modelagem de um processo que utiliza Graph7. Tem esses passos aí, ó. Então você vai especificar o processo, pegar a especificação do processo, vai fazer a divisão desse processo em etapas, porque as etapas aqui vão determinar o que vai ser acionado e qual vai ser a transição para essa etapa, né? Para cada etapa, de uma etapa para outra. Vai precisar a descrição da parte sequencial para o controle das etapas, tá? Então, cada etapa vai executar alguma coisa. Então, vai executar uma ação. Então, a gente vai ter que saber qual que é essa ação que vai ser executada pela etapa e qual que é a transição que vai fazer
que eu saia de uma etapa para ir para a próxima etapa. Desenho da parte combinacional de cada etapa. Combinacional quer dizer que é a parte da interferência das variáveis de entrada, tá? E da implementação do processo. Então, são esses os passos aí para você fazer o modelamento Graph7. Daí, os conceitos básicos do Graph7. Ele é contido por essas... São 4 estruturas aí que compõem o Graph7, né? Obviamente que a última estrutura, que é o arco ali, ele tem 2 tipos, por isso que é separado em 2, tá? Mas é o arco só, os 2 são o arco. Então, o primeiro elemento são as etapas, tá? Você vai fazendo a programação etapa por etapa. Etapa 1 é quando está tudo desligado. Etapa 2, liga alguma coisa. Etapa 3, liga outra coisa. Então, etapa por etapa vai sendo acionado alguma coisa, tá? E para sair de uma etapa para ir para outra, você precisa das transições. As transições são as variáveis de entrada, né? Então, são as botoeiras, os sensores, tudo aquilo que a gente considerou aí já em vídeos anteriores aí sobre variáveis de entrada, vai na transição, que pode também ser alguma proteção, por exemplo, uma saída Q1 normalmente fechada, né? Como se fosse uma condição, né? Para sair daquela etapa e ir para a próxima etapa. E a ação é o que cada etapa vai acionar, tá? Então, esses são os 3 principais. E o arco são só as linhas que indicam o caminho, né, das etapas. Quando não tem nenhuma indicação, o arco ele indica que é descendente, tá? Ou seja, ele vai indo da parte superior para a parte inferior. Então, significa que se está na etapa mais superior, tá? A próxima etapa, se não tiver identificação nenhuma, vai ser a de baixo, tá? E assim por diante. E o arco ascendente significa que a próxima etapa ela vai subir, tá? Só que para subir eu preciso ter uma flechinha indicando, tá? Toda vez que eu vou fazer um arco ascendente, eu preciso ter uma flechinha indicando que ele está indo para cima, tá? Então tá aí, ó. As etapas são representadas por quadrados, daí eu coloquei 2 etapas só para representar aí um graph7 de um processo bem simples, tá? Então aqui ó, tem a etapa 0 e a etapa que ela inicialmente está energizada, né, que é a de inicialização, por exemplo, está tudo desligado, então essa etapa significa que o processo está desligado, né? Então ela vai, como é a etapa que está ativa nesse momento, ela vai ter que estar com 2 quadradinhos ali, tá? Um quadradinho em cima do outro. As demais etapas que não estão ativas quando o processo está desenergizado, né? Então, desligado. Então, eles não vão 2 quadrados, vai um só, igual está embaixo, tá? Daí tá aí, ó, eu coloquei as 2 etapas, a etapa E0, que é a que está inicialmente ativada, né? O circuito desligado, e a etapa E1, sem o quadrado de dentro. E já coloquei um quarto, um arco. Esse arco é descendente porque não tem indicação nenhuma. Então significa que da etapa E0 ela vai para a etapa E1, vai de cima para baixo, tá? Então o arco é essa linha aqui, ó, que interliga as 2 etapas, tá? Só que para sair da etapa E0 e ir para a etapa E1 eu preciso de uma transição. E a transição eu coloco aí com um risquinho. E obviamente que eu vou ter que indicar quem que é a transição, é uma variável de entrada, tá? Como é uma variável de entrada, né? B0, por exemplo, que vai acionar a entrada I1. Então, quando pressionar o I1, né, vai fazer com que saia dessa etapa aqui e venha para a etapa E1, tá? E daí aqui a gente tem a representação da ação. A ação é um retângulo que é dividido em 2 partes aí, tá? Ela é um retângulo que se divide em 2 partes e vai representar o que cada etapa está
acionando. Como essa etapa aqui é quando está tudo desligado, então ó, não tem ação nenhuma, tá? Uma etapa que não tem nenhuma ação. Quando eu pressionei essa transição aqui, que pode ser uma botoeira B1, tá? Que ativa lá a entrada I1 do CLP, então faz com que saia dessa etapa e venha para essa. O que faz essa etapa? Daí você especifica. Nessa primeira parte aqui, ó, vai representar qual tipo de ação irá ser, tá? Então, eu posso setar, eu posso só ativar, né? Eu não quero setar e nem resetar, eu quero só ativar, né? Manter ativada enquanto essa etapa está ativa, vai manter ativada essa a saída, né? Mas pode ser resetar também, ou pode ser um temporizador ou um contador, daí dependendo do que for, você vai sinalizar isso. Se for para setar, você coloca o S. Se for para resetar, você coloca o R. Se for para ativar, tem várias, dá para colocar um Azinho só, né? Um A chama ativar. Se você for colocar um temporizador, aí você coloca o T de temporizador e coloca o tempo também, né? Que vai ficar ativado. Se for um contador, você coloca o C e coloca quantidade de vezes que esse contador vai contar, tá? Então, e na outra aqui é quem vai ser ativado. Por exemplo, se for uma saída, Q1, Q2, né, Q3. Se for um temporizador, T1, T2, T3. Se for um contador, C1, C2, C3, né? Então seria como se fosse a bobina que será ativada aí na etapa 1, tá? Então, a saída que vai ser ativada é a ação, né? E qual o tipo de ativação que ela vai receber. Então, eu coloquei um exemplo aqui, SQ1, que seria setar Q1, tá? Daí aqui tem o arco, já tem um bem completo aqui, né? Por exemplo, ó, etapa M0 não tem ação nenhuma, que é quando está desligado o circuito, então se ela está ativa quando o circuito está desligado, então tem que ter dois quadradinhos em cima do outro. Quando eu pressionar uma botoeira B1, que vai mandar sinal para a entrada I1 do CLP, então vai ser a transação para a saída do M0 e ir para o M1, tá? Quando está na etapa M1, então a ação que vai executar essa etapa é setar a saída Q1, ligar a saída Q1, né? Beleza, setou a saída Q1, vai ficar aguardando essa etapa até ter a próxima transição, que é o I2. Quando eu pressionar o I2, ele vai sair da etapa M1 e vai para a etapa M2, tá? E o que executa a etapa M2? A etapa M2 reseta Q1, desliga Q1, tá? E daí eu coloquei um Q1 negado, que é a transição. Ó. Sempre tem que ter uma transição entre uma etapa e outra. Aqui eu não ia colocar um outro botão para sair do desliga para voltar lá para cima. Ia ficar estranho, né? Eu ter que apertar um botão para voltar para M0, tá? Depois de já ter desligado. Então o que eu fiz? Como transição, eu coloquei o Q1 negado, né? Que é um contato fechado da saída Q1. Então, quando eu pressiono I2, ele vai vir para a etapa M2, resetar Q1 e já automaticamente ele volta lá para cima, né? Um arco ascendente, tem que estar representado com uma flecha. Ele volta lá para cima e vem para a etapa M0. Tá aí. Daí termina o ciclo do graph 7, certo? E agora a gente vai ver como que faz para transpor a metodologia para a linguagem de programação, tá? Lembrando então que isso é uma metodologia, está feito aqui, o que a gente tinha que fazer na metodologia está tudo prontinho aqui. Falta algumas proteções que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque esse circuito aqui é muito simplesinho, é de ligar e desligar uma lâmpada, de ligar e desligar um contador, tá? É um circuito bem simples. Mas de repente, se você fizer um circuito mais complexo, vai exigir que você proteja, por exemplo, se eu estou na etapa M2 e eu pressionar o I1, não pode de jeito nenhum, de forma alguma, ativar a etapa M1 antes de terminar o processo e voltar lá para M0 de novo, tá? Então tem que garantir que vai fazer etapa por etapa, tá? E às vezes isso aí exige algumas proteções, tá? Para que isso ocorra. E a gente vai ver daqui a pouco nesse circuitinho simples aqui o que tem que ser feito, tá? Mas para transpor a metodologia para a linguagem de programação, a gente deve fazer o seguinte:
colocar todas as transições. Então, todas as transições, tem 3 transições aqui, que é o I1, que vai fazer sair do M0 para o M1. Tem o I2, que vai fazer sair do M1 para o M2. E tem o Q1 negado, que vai fazer sair do M2 para voltar lá para o M0. Tá? Então, essas 3 transições tem que estar numa memória. Tem que se jogar para uma memória. As etapas eu já coloquei aqui como memória M0, M1, M2, né? Então, lembrar aí que as etapas também vão ser jogadas para memórias, tá? A memória utilizadas como transição deverão setar a próxima etapa e resetar a etapa anterior. Então, por exemplo, lá, aqui, tá? Como eu comecei com M0, M1, M2, então a próxima memória que está sobrando é o M3, tá? Então, M3 seria a primeira transição. E 1 ativaria M3. O que M3 faria? Ele teria que setar o M1 e resetar M0. Tá? Então, ele faria na sequência aí. Tá? E por último, todas as etapas também são posicionadas como memórias. Tá? E as etapas, essas memórias das etapas irão acionar as ações. Eu coloquei saídas aqui, mas são as ações. Tá? Então, vamos executar as ações. Daí, então, sempre vai ser nessa sequência aqui. Ó. Primeiro você determina, especifica todas as transições, depois essas transições vão setar e resetar as etapas, e as etapas vão acionar as ações, que são as saídas. Tá certo? Então, vamos lá começar a verificar como que ficaria em ladder. Então, nesse slide aqui, eu remodelei, né? E aqui eu vou deixar claro mais algumas coisinhas que é sempre bom ter deixar pronto no Graph7. Por exemplo, a gente vai precisar fazer umas proteções, porque, como eu falei anteriormente, né? Para você não ativar M2 quando M3 estiver ativado, né? Então aqui eu coloquei M1, M2, M3, porque lá no Zélio ele não começa no 0, né? Então coloquei M1, etapa M1, M2, M3, mas se você tiver um CLP, por exemplo, da Siemens, né, que ele começa em 0, você poderia colocar o M0 como etapa inicial, tá? Daí eu coloquei aqui um I3, né, que vai ser um botão de Start, tá? Porque na primeira vez, então, que você ligar o processo para setar M1, tá certo? Só que esse I3 também tem que ter ele só tem que funcionar na primeira vez. Depois, se desligar por exemplo, cair energia e voltar, daí está desligado o sistema de Graph7, né? Então, você vai ativar esse I3 de novo, tá? O M4, então, M1 vai ser, a memória M1 vai ser a etapa 1, a memória M2 vai ser a etapa 2, a memória M3 vai ser a etapa 3, e daí essa primeira transição aqui, ó, que é o I3 em paralelo, soma, né, com o Q1 fechado, que é o Q negado, tá? Ele vai ser a memória que vai receber essa primeira transição. Por que eu coloquei ela como primeira transição? Porque ela é responsável por resetar o M3 e setar a próxima etapa, que é o M1, tá? Depois vem a transição que eu vou colocar na memória M5, que é o I1, tá? Então, o I1 vai ativar M5 e M5 vai ser responsável por resetar M1 e setar M2, tá? E depois vem o M6, a memória M6, que vai ser representada pela transição I2. Então, M6 vai ser responsável por resetar M2 e setar M3. E aí começa tudo de novo, né? Então lá, o M5 ele vai fazer com que saia de M1 e vá para M2. E M2 vai setar Q1 aqui. Então a ação do M2 é setar Q1, tá? Daí M2, quando apertar I2, que vai acionar a memória M6 ali, vai fazer com que saia da reset M2 e set M3, né?
E quando ativar a memória M4, que é a transição M4, ele vai fazer voltar lá para cima, né? E assim iniciar o processo novamente. Então nós vamos lá pro Zélio para ver como que funciona isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aquele botão de Start lá que eu falei. Pegar o I3, né? Que vai acionar uma memória que a gente não está usando. Vamos lembrar lá qual memória que a gente não está usando. Olha lá, a gente está usando até a memória M6. Então vamos buscar uma memória M7 para fazer essa função de Start ali, tá? Bora lá então. Vamos pegar aqui a memória M7, que vai acionar pelo I3. Só que eu quero que esse M7 só seja ativado na primeira, que não fique né, ativo, podendo ativar sempre, senão não vai adiantar nada. Então eu vou colocar aqui uma proteção, que vai ser o M8, setando, tá? E daí coloco o M8 lá, ó, aqui. Então esse aqui é um botão de Start, ó. Ele vai servir só para eu ativar o M7. M7 vai ser a memória que vai estar junto com a primeira transição, né? E depois vai ativar também o M8, setado aí M8, né? E, opa, colocar aqui ele normalmente fechado, tá? Daí ele vai abrir esse contato e nunca mais vai deixar, mesmo que eu quiser apertar I3 aqui, ele não vai permitir que eu ative mais. Então ele só vai receber de Start. Eu vou colocar aqui, ó, né? Botão de Start, tá? Botão de Start, só para iniciar o Graph7, tá? Então a gente deixa na descrição lá. E daí a gente começa a produzir o Graph7 a partir daqui. Vamos ver lá o que nós temos para produzir no Graph7, então. Lembrando lá, começa por todas as transições. Vamos declarar todas as transições em posição de memória aqui. Então, quais são as transições? É o I1, o I2 e o I3. Que está lá, aliás, desculpa, o Q1 negado, né? Que está em paralelo com o I3, que a gente chamou de M7 lá, né? Vai ser o M7. E eles vão ativar aí as memórias M5, M6 e M4, tá? Essa aqui é a primeira transição, então M4. Vamos voltar lá então, declarar todas essas três transições aí. Então, começando aqui com M7, que é o I3, né? Em paralelo com I1. Aliás, em paralelo com Q negado, né? O Q1 negado, em paralelo com Q1 negado. Vamos fechar ele aqui. Vai acionar o M4, que é a primeira transição, tá? Então tá aqui, M4, só coloca em paralelo, tá? Então, a primeira vez que eu for ativar essa transição aqui, vai ser através do I3, né? Que é o M7 aqui, ó, tá? Vai fechar esse contato. E depois, nunca mais eu vou conseguir usar esse I3. O M4 simplesmente vai ser ativado pela saída Q1 aqui, ó. Quando Q1 for desativada, aí ele vai ativar o M4, tá? Daí vem a próxima transição, ela é ativada pelo I1, tá? O I1 é o M5 que ele vai ativar. Vou colocar aqui o I1 ativando o M5. E por fim, o I2 é a terceira transição, vai ativar o M6. É isso que a gente projetou lá, planejou no Graph7. Daí o que eu falei para vocês é colocar aquelas proteções. Então, mas vamos deixar para depois essas proteções, tá? Primeiro vamos fazer a próxima situação, que vai ser setar essas transições aqui, ó, setando e resetando as etapas, tá? Mas vamos verificar lá como que fica essas transições lá no Graph7. Tá aqui, ó. As etapas, então a transição é o M5. O que tem que fazer o M5? Ele tem que resetar M1, sempre reseta anterior,
e seta a próxima. Então, M5 vai ter que ser responsável por resetar M1 e setar M2. M6 vai ter que ser responsável por resetar M2 e setar M3. E o M4 vai ter que ser responsável por setar M1 e resetar M3, que a M3 é o anterior, tá? Eu vou começar então pelo M4 aqui, né? A transição M4, que vai resetar M3 e setar M1. Vamos lá para o Zélio novamente, então. Então, a primeira transição é o M4. A segunda transição é o M5. Eu vou pular aqui, ó, porque você já vai descobrir por quê. E a terceira transição é o M6, tá? Então, a transição M4 ela é responsável por resetar M3, que é a etapa anterior a ela, e por setar M1. Setar M1. Eu vou colocar o M4 de novo aqui, ó, tá? Não é só colocar em paralelo, tá? Mas tem hora que você vai precisar trabalhar separadamente o RM3 e o SM1, tá? Essa aqui não, mas vai ter algumas condições aí nos próximos vídeos que a gente vai ver que vai necessitar usar ele separado. Então dá para fazer separado, tá? Daí o M5, então vou colocar M5 duas vezes também. A responsabilidade da M5 vai ser agora resetar M1 e setar M2. Tá? Então ele só faz sair de uma etapa e para outra. E a mesma coisa M6, vou colocar mais um M6 lá, né? O M6 vai ser responsável por resetar M2 e setar M3. Então eu cumpri fiz aqui o set reset das 3 etapas que a gente programou lá. Só vou colocar aqui então, escrever início das transições. Vou colocar sem acento, mas a gente sabe que é transições, tá? E aqui é o término das transições. Término das transições. Na linha de baixo já vem, só deixa eu colocar em outro lugar isso aqui por enquanto. Então aqui já vem, ó, início das etapas. Início das etapas. Daí aqui vai ser o término das etapas. Término das etapas. Tá? Agora o último procedimento que falta é as ações, tá? Então quem que vai ativar as ações? São as etapas. Então tem a etapa M1, que a gente já vai apagar ela, né? Se eu vou colocar ali a etapa M2 e a etapa M3, tá? Então são as 3 etapas que a gente projetou no Graph7. Vamos voltar lá no Graph7 só para a gente verificar. Tá aqui, ó. Então a etapa M1 ela não faz nada, por isso que eu falei que a gente ia apagar ela, tá? A etapa M2, a ação dela é setar Q1. E a etapa M3, a função dela a ação dela, né, é resetar Q1. Então, é isso que vai fazer a etapa M2, só a etapa M2 e M3 que a gente vai executar. Como a M1 não tem nada, né, a gente não vai colocar ação nenhuma nela. Então, tá aqui, ó. Então, M1, você não precisa colocar, eu vou apagar dali. Vai setar Q1. M2, né, vai setar Q1, M1 não serve para nada. E M3 vai resetar Q1. Então, vou colocar aqui, opa, coloquei Q2, Q1. Então, a etapa M3 vai resetar e a M2 vai setar Q1. Então, tá aí, ó.
Eu só descrevo aqui que é o início das ações. Início das ações. E já na linha de baixo, término das ações. Então, ó, com a metodologia fica tudo organizado. Ó. Sempre primeiro vai ser a definição aqui das transições, né? Depois que você definiu todas as transições em memórias, tá? Aqui eu coloquei, aqui ó. Então tem o botão de Start, né? O início das transições. Vou colocar certinho lá, ficou início das transições. Daí tem o término aqui das transições, então entre esse espaço e esse eu declarei todas as transições. Daí aqui eu declarei todas as etapas, resetando e resetando elas, né? Conforme as transições na entrada, ó, M4, M5, M6, que são as transições. E depois as etapas aqui, por final, acionando as ações, tá? Então M2 e M3, que são as duas etapas que executam ações, estão executando as ações que é setar e resetar Q1, tá? Então, é isso que a gente aqui tem para essa aula. Claro que Graph7 ainda a gente já vai ter mais alguns vídeos aqui falando sobre Graph7, pelo seguinte, esse Graph7 que eu passei, ele é linear. Linear significa que ele só faz um ciclo aqui, só esse ciclo, ele vai executando etapa por etapa e vai para lá, tá? Existem outros dois tipos, vamos chamar de tipos de Graph7, né? Então esse é o linear, ele vai fazer passo a passo, só esse passo a passo e vai voltar para a etapa inicial. Existe um Graph7 de seleção de sequência, aí ele vai estar em paralelo, né? Duas linhas paralelas aqui, tá? Existe o Graph7 paralelismo, tá? A seleção de sequência é quando ele vai optar aqui por ou fazer uma sequência que está em M1, daí ele ou opta por fazer essa sequência aqui, ou opta por fazer uma outra sequência que está em paralelo, tá? Ou vai fazer uma sequência ou outra, mas vai voltar, no final vai voltar para a situação inicial. E o paralelismo é quando ele vai fazer duas sequências simultaneamente, tá? Então, simultaneamente ele faz essa sequência aqui e, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma outra sequência que vai estar por aqui, ó, tá? São sequências diferentes, mas que vão estar acontecendo de forma simultânea através de transições diferentes, tá certo? Mas isso aí fica para um próximo vídeo aí. Por enquanto, tentem aí fazer um Graph7, por exemplo, de um semáforo, tá? De um semáforo simples, a lâmpada verde, lâmpada vermelha, amarela e lâmpada vermelha. Só para treinar e daí me mostrem esse para tirar dúvida, né? Tentem me mostrar como que vocês fizeram aí, tá certo? É isso então, por hoje fecha aqui o nossa videoaula.